Então, numa família, se fosse a mãe que compra alimento, exemplo, compra arroz, feijão, carne e outras coisas, geralmente ela compra a comida que é bem fresco, bem que possa trazer saúde para seus filhos. Não vai comprar uma comida que fora da validade ou comida que poderá estragar, porque a mãe que preocupa pela saúde dos seus filhos compra um alimento bem saudável, assim por diante. Então a palavra de Deus é parecida. Quem cozinha a palavra de Deus aqui na igreja, eu creio que é pastor Márcio, tá certo? Porque geralmente pastor Márcio que prega a palavra de Deus. Então ele que escolhe os alimentos, ele que compra os alimentos, ele que cozinha alimentos, e os irmãos comem essa palavra de Deus. Amém? Agora, como eu sou apenas um visitante, eu acho que eu vim aqui 3 vezes, mas antes de 2019, 2019 eu vim uma vez, 2020, 2021 não vim, agora nós estamos no final de outubro de 2022, eu estou preparando um alimento, que esse alimento não sei se é saudável, ou é bom para vocês. Talvez para a irmã seja útil, porque será alimento gostoso, mas para um jovem que estão aqui, não serve. Claro que não serve, porque eu não sou cozinheiro dessa igreja. Então como que tem que fazer? Os irmãos, eu vou falar vários versículos da palavra de Deus, que esse alimento for bem cozinhado, gostoso, que serve para você, você come. Mas se você achar que não serve, não come. Deu para entender? Porque quem vai comer alimento, quem cozinha esse alimento, esse sou eu. Mas eu vou deixar como se fosse tipo de buffet. Quem vai comer é vocês. Cada um de comer o que é útil, o que é necessário aos irmãos. Tá certo? Deu para entender? É que eu estou coçando aqui, não é coçando a orelha, é aqui, porque parece que tem algum insetinho, mosquinha que está voando aqui, estou fazendo desse jeito, tá? Não é nada contra ninguém, não é coceira, não é nada. É assim. Então, repete comigo. Eu vou comer o que eu vou escolher para mim, útil, saudável para mim. Não tem nada a ver, cozinheiro. Isso sou eu. Depois não coloque a culpa em mim. Pastor Kim trouxe uma mensagem que não serve para mim. Claro que não serve para você. Sabe por quê? Onde eu estou, na igreja, chama-se Igreja Evangélica Presbiteriana Jardim Guaraci fica na periferia de Guarulhos. Tem a cidade de São Paulo, ao lado tem várias cidades. Tem uma cidade chamada Guarulhos, essa é a cidade de Guarulhos, lá na periferia de Guarulhos, depois logo atravessando a rua, Rio Tietê, Itaquaquecetuba. Lá é totalmente diferente. Lá é classe A, B, C, D, E, classe E. Aqui é classe A, porque aqui todas as ruas são asfaltadas. Não vi lixo jogado na rua. A igreja onde está situado é muito buracado. Todo dia tem assalto, tem sequestro. É dificilmente alguém anda celular na rua, porque se você andar, com certeza, você anda 500 metros antes de passar 5 quarteirão, esse relógio some. Então a palavra de Deus, a mensagem de lá é totalmente diferente daqui. Então por isso eu não posso oferecer uma comida que não sei que vai servir para você. Deu para entender? Por isso você é responsável por o que você vai comer. Qual é o tema dessa comida, dessa palavra? É a imagem de Deus. Vou falar bem rapidamente. No princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou terra, Deus criou sol, Deus criou isso, Deus criou árvores, plantas, Deus criou animais, Deus criou animais domésticos, gato, cachorro, assim por diante. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Quando chega no
sexto para o sétimo dia descansou, sexto dia, ele fez homem e a mulher. Só que, aqui no versículo 26 que nós lemos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Repete comigo, façamos o homem à nossa imagem. Se eu for Deus sozinho, eu escreveria, mandaria Moisés escrever assim. Também disse Deus, eu faço, eu sozinho. Mas como aqui diz, façamos, é plural, é mais de 2, ou 3, ou 4, 5, assim por diante. Mas nós lendo o resto da palavra de Deus, aqui está escrito 3. Por que 3? Porque vamos para o versículo 1, Gênesis capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Então diz, criou Deus. Repete comigo, Deus. Então já tem no primeiro versículo a primeira personagem, Deus. Segundo versículo, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem é a segunda personagem? Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Então, segunda personagem é Espírito Santo de Deus. Então já tem 2. Então quando chega aqui no versículo 26, façamos mais de 2. Tá certo? Porque já tem Deus, versículo 1, Deus, segundo, Espírito Santo de Deus, e quando chegar no versículo 26 fala que façamos, então é mais de 2. Mas por que fala aqui 3? Porque os irmãos, como eu não tenho tempo de falar, vou falando rapidamente, os irmãos lembram, João capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio havia o verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. Versículo 2 fala assim, ele estava com Deus no princípio. Aí vocês vão lendo, esse verbo é Jesus. Então, Gênesis capítulo 1, no princípio, João capítulo 1 fala, no princípio havia Deus, verbo é Jesus. Então, esse Jesus também está aqui no versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, as igrejas falam assim, triuno, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Onde que vem essa ideia? A partir do Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Tem alguém a mais? Não tem. Então são 3. Deu para entender? Então, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo disse. Eles juntaram as suas forças e disseram, façamos o homem à nossa imagem. Repete comigo, imagem. Imagem de quê? Imagem de Deus. Está escrito, conforme a nossa semelhança, semelhança de Deus. Então, para aqui, vamos para cá. Vou contar a história e como falta de tempo, não tem como começar a contar. Vou ler o versículo, João 8, 42, 44. João 8, Mateus, Marcos, Lucas e João 8, 42 e 44. Vou ler, depois vou tentar explicar. João 8, versículo 42 e 44. É que na realidade deveria ler e explicar um pouco mais e ler versículos anteriores e versículos posteriores, mas devido ao tempo vou ler, vou tentar explicar. João capítulo 8, versículo 42 e 44. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade quando ele profere mentira, porque do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, vamos falar de Gênesis. Eu acabei de falar que Deus criou o homem. Deus criou o homem e a mulher, segundo a
imagem de Deus. Só que esse homem, primeiro homem, Adão e Eva, nós sabemos que ele pecou, desobedeceu. Deus, quando colocou a imagem no Adão, o que seria a imagem de Deus? A imagem de Deus é algo que Deus tem, essência de Deus que é algo que tem, ele colocou no homem. Porque Deus construiu o homem segundo a imagem dele, a semelhança dele. Então qual é a diferença entre o homem e a mulher? É que Deus, sendo Deus, ele é eterno. Se Deus é eterno, Deus tem algo, a essência dele também é eterno. Essa essência de Deus, imagem de Deus deu para o homem, então esse homem deveria ser eterno. Não biologicamente, mas algo que Deus colocou é espírito do homem, algo que colocou, imagem de Deus, semelhança de Deus, isso deveria ser sempre, continuar. Mas esse homem, ele por ter desobedecido, porque Deus falou, se você comer aquele fruto proibido, você vai morrer. Não é que aquele fruto é veneno, tem algum veneno que faz morrer, mas a desobediência da palavra dele que fez o homem morrer, perecer, a imagem de Deus acabar, desaparecer. Deu para entender? Amém, irmãos? Amém. Agora, claro que não tenho tempo para falar de Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois a família de José foram no Egito, depois vem Moisés, depois vem Josué, depois vem os juízes, depois vem os profetas, depois vem os reis. Toda essa história, creio que os irmãos já sabem. Mas por última vez, quando o Senhor Jesus Cristo veio, Jesus Cristo fala no João capítulo 1, Jesus estava com Deus desde o princípio. Jesus veio para salvar as pessoas, para resgatar as pessoas. Só que durante esse depois do tempo, os judeus pensaram assim: nós somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão. Mas Jesus, tentando evangelizando, tentando explicar a palavra de Deus, tentando falar essa imagem de Deus, resgate de Deus, salvação de Deus, o povo não acreditou em Jesus. E Jesus fala: vocês judeus não são descendentes de Abraão. Sabe quem vocês são? Vocês são filhos do diabo. Não é criatura de Deus que tem a imagem de Deus, mas é que vocês são do diabo, filho do diabo, e descendente do diabo. Para quê? Vamos lá. Você foi a um lugar para ouvir a mensagem, e um pregador começa a pregar, e fala assim, de repente ele fala assim: Deus está me revelando que você, não vou apontar nenhum dos irmãos, mas se apontar você e você falar que você é o diabo, você ficaria muito, muito chateado. Mas, só que essa palavra de Jesus Cristo é verdade. Jesus é verdade. Jesus falou a verdade. Então, eles, mesmo que eles pensam que eles são filhos de Deus, eles são descendentes de Abraão, mas Jesus disse. Quer ver? Nós lemos João 8, 42 em diante. Mas, volte a alguns versículos anteriores. Versículo 38. João 8, 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Eu, Jesus Cristo, vim do Pai, Deus, mas vocês têm outro Pai. Versículo 39. Então responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, que vós tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, eu estou lendo de novo, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente haveis de me amar, mas vocês não são de Deus, vocês não têm pai Deus, mas vocês são diabo. É isso que está dizendo. Claro que Jesus falou para os judeus da época, mas eu vou dizer, entre nós, mesmo que uma pessoa for tocada, você tem que converter, você tem que mudar. Vamos lá.
Tem um homem chamado Gandhi, na Índia. Gandhi parece que é um santo. Ele é político, líder também político, ao mesmo tempo líder religioso na religião dele. Ele é como se fosse na igreja católica, como se fosse um santo. Mas ele não é católico nem evangélico. Uma pessoa foi falar de Jesus para ele. Aí ele, Gandhi, falou assim: eu aceito Jesus Cristo, mas não aceito cristianismo. Deu para entender, irmãos? Vou repetir. Claro que quando Gandhi falou isso, ele estava falando porque a Índia era colônia do país Inglaterra, ingleses. Ingleses era colonizador, a Índia, muitos anos, era colônia. Então, por ser a colônia, era explorado pelo colonizador da Inglaterra. Claro que a Gandhi e daquela turma já fez entre aspas, independente. Índia é um país independente. Quando ele fala que eu aceito Jesus Cristo, mas eu não aceito o cristianismo, tem pano de fundo que eu não aceito o cristianismo da Inglaterra. Deu para entender, irmão? Essa palavra é um pouquinho difícil. Vamos lá, você vai evangelizar alguém. Qual é o nome do irmão? Qual é o nome do irmão? Thaís? Kaique, tá bom. Kaique. Alguém, imagine Kaique não é evangélico. Como ele cantou aqui, eu creio que ele é evangélico. Imagine que alguém que não conhece Kaique, tem muita vontade de falar a palavra de Deus, evangelizar Kaique e falar para Kaique assim: Jesus Cristo é assim, Jesus é Redentor, Jesus é Salvador, Jesus veio para nos salvar, resgatar, ele é Filho de Deus. Aí ele fala assim: eu aceito Jesus Cristo, mas não aceito o cristianismo que você tem. Sabe o que ele está dizendo? Ele está xingando você. Por quê? Você tem cara de evangélico, tem aparência de Cristo, aparência de cristão, aparência de evangélico, mas no fundo da sua vida, no seu coração, no seu caráter, não tem imagem de Deus. Não tem semelhança a Deus. Deu para entender, irmãos? Gênesis, Deus não colocou, quando faz a homem, a mulher, Deus não falou assim: façamos homem, a mulher, segundo a nossa imagem, imagem de Deus. O que seria a imagem de Deus? É semelhança de Deus. Quando eu falo Jesus Cristo para outras pessoas têm que ouvir essa palavra, esse ensinamento de Jesus Cristo. Claro que além de aceitar o ensinamento de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, e tem que dizer que eu vejo alguma coisa que você tem, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus fala isso, é a imagem de Deus. Quando Jesus Cristo viu aos judeus da época, porque eles mesmos falam assim: nós somos descendentes de Abraão. João capítulo 8, versículo 7 fala: nosso pai é Abraão. Mas Jesus Cristo: seu pai não é Abraão, seu pai é diabo, Satanás. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Tem aparência de judeu, tem aparência de judaísmo, mas não tem imagem de Deus, não tem Jesus no seu coração, não tem Jesus na sua vida. Irmãos, eu não estou dando cascudo, não estou servindo sopinha ou sobremesa, eu estou oferecendo churrasco, feijoada. Talvez essa feijoada seja muito duro, pesado, então não coma. Pode ser que feijão ou feijoada vai fazer mal para a sua digestão. Eu estou entendendo? 1918 nasceu um homem chamado Billy Graham. Ele veio a morrer, falecer em 2018. Nasceu em 1918, faleceu em 2018. Ele quase completou 100 anos, porque antes de completar 100 anos ele morreu. Quem é esse cara, Billy Graham? Billy Graham nós estamos em 2022.
2022 para trás, durante 100 anos, durante um século, o maior pregador, maior evangelista, maior pastor do mundo, porque ele é americano, Billy Graham. Vou contar a história do Billy Graham. Ele fez 300 cruzados no mundo inteiro, fez no Brasil na geração de 1980. Ele tem a equipe dele que trabalha 300 pessoas com ele integralmente e tem 10 mil cooperadores que ajudam diretamente e indiretamente, ora por ele, todos os dias. Então, durante 100 anos, não existe pastor maior do que Billy Graham. Deu para entender? Billy Graham fez maiores campanhas, usando rádio, usando televisão, usando povo, usando massa, usando média. Se não me engano, estatisticamente, ele converteu estatisticamente mais de 200 milhões de pessoas durante toda a vida dele. Billy Graham, aos 80 anos, ele foi entrevistado por um apresentador de televisão e Billy Graham foi um dos conselheiros para todos os presidentes dos Estados Unidos. O último foi Trump, desde que ele era conselheiro, mentor para o presidente dos Estados Unidos. Então ele é o homem mais bem sucedido como pastor, evangelista. Aos 80 anos, o apresentador perguntou assim, contando a história dele, e perguntou a ele: pastor, você é um homem mais bem sucedido, mais prosperado. O que o senhor avalia? Como o senhor avalia a sua vida? Aí o Billy Graham diz assim, ficou preocupado, diz assim: eu acho que eu sou um homem fracassado, porque eu, durante todo o decorrer desse tempo, encontrei tantas pessoas, fiz tantas campanhas, tantas cruzadas no mundo inteiro, mas não tive tempo para arrumar, ter comunhão com Deus. Eu acho que não tenho imagem de Deus na minha vida, por isso eu sou fracassado. Irmãos, a obra de Deus é importante, a obra de Jesus Cristo é importante, mas Deus é mais importante, Jesus é mais importante. Equipe de louvor, as mulheres cantaram maravilhosamente. Desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, 1500, uma senhora que estava aqui tem uma voz única, maravilhosa. Parabéns. Não sei cadê eu. Deve estar por aí. Pronto. Irmãos, obra de Deus é importante. Sim, mas Deus na sua vida é mais importante. A obra de Jesus é importante, mas Jesus é mais importante na sua vida. Evangelização é importante, campanha é importante, mas o próprio imagem de Deus, Deus se colocou sua imagem na minha vida, isso que tem que ser mostrado, prevalecido, e as pessoas têm que reconhecer. Mas Billy Graham diz assim: como eu fiz tantos trabalhos, tantas campanhas, tantas cruzadas, não tive tempo de ter comunhão com Jesus e sou fracassado porque eu não tenho, ou as pessoas não conseguem me ver na minha vida, a imagem de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos que vieram aqui na igreja voluntariamente, levante a mão. Parabéns. Os irmãos vieram porque seu pai, sua mãe ou alguém da família te empurrou. Pode levantar, não tem problema. Parabéns. Tem um irmão que veio aqui porque você é forçado de repente. Pode levantar a mão, não tem problema. Se tem uma menina que levantou, aquele menino levantou. Uma das últimas sermões do pastor Billy Graham contando a história dele, a vida dele, e o entrevistador perguntando para ele: como o senhor acha da sua vida de ter o ministério essa evangelização do Billy Graham? Ele falou assim: na
ilustração do sermão dele, tem um sermão, ilustração que diz assim: eu tenho um amigo judeu, que ele é um homem ricaço, tem uma filha que chegou na idade de casar, que não conseguiu namorado, mas que precisava casar. E esse judeu conversou com sua filha e falou assim: vou arrumar um homem para você. Vou arrumar um homem para você. E colocou no anúncio do jornal. Ele é um homem famoso. Billy Graham está falando do amigo dele, de um judeu. Esqueci o nome dele. Ele colocou anúncio no jornal: minha filha tem tantos anos, precisa casar, ele é rico, estou arrumando um genro que precisa ser herdeiro e tal, e tudo. Colocou no anúncio do jornal. E no jornal diz assim: no dia tal, na hora tal, vem na frente da minha casa, assim, assim. Pronto. No dia, na hora, veio aproximadamente 300 jovens. 300 jovens. Aí chamaram, entraram dentro da sua casa, mandou ficar com a filha. E ele ficou desse lado, e sua filha e ajudantes dele. E aqui havia no meio piscina. E falou assim, explicando, falando assim, toda essa história. Falou assim: primeiro, eu preciso que o jovem seja saudável. Concorda comigo? Solteiros, levante a mão. Solteiros, homens, levante a mão. Você tem que ter saúde. Se não tiver saúde, não vai casar não. Abaixa. As moças solteiras, levante a mão. Moças solteiras. Não tem? Não? Isso, vocês, quando casar, tem que ter um homem saudável, porque se não for saudável, não vai conseguir casar. Eu fiz um casamento de um casal, e o rapaz estava muito doente. Eu falei para ela, não casar com ele, porque ele está muito doente. Mas ela falou: eu estou apaixonado por ele, vou casar. Passou 3 anos, o jovem rapaz morreu. Pronto, deixa eu contar essa história, não vou contar isso aqui, eu vou contar. Falou para os jovens assim: primeiro, tem que ser saudável. Segundo, precisa ser corajoso. Vocês têm que atravessar a piscina e vir para cá. Só que olha dentro da piscina jacarés que não foram alimentados há uma semana. Não deu ração, não tinha cheio de jacaré. Então ele falou assim: primeiro, homem saudável atravessa e tem que ter coragem. Porque se não tiver coragem, como que vai atravessar? Aí os jovens ficaram daquele lado, ninguém pulou. Aí ele e ela e os homens ficaram esperando. Passou um tempinho, alguns minutos, um jovem pulou, veio nadar. Só que em vez de ele vir para cá, ele passou para cá. E ele, o judeu rico, pensando: nossa, esse cara merece casar com minha filha, vai ser genro, porque ele é o único que pulou, o único que nadou. Esse cara é saudável e corajoso. Sim ou não? Sim. Só que ele, em vez de correr para cá, ele voltou para lá. Aí ele achou meio esquisito, né? Porque ele tem que pular aqui assim, vai em vez de ir para cá, não quer casar, ele voltou para lá. Aí ele voltou para trás e falou assim: quem é que me empurrou? Irmãos, Billy Graham está falando do amigo dele, mas ele está falando dele mesmo. Ele, durante 100 anos da vida dele, aproximadamente 80 anos de ministério, homem mais espiritual, homem que mais evangelizou, homem que fez mais campanha, homem que é mentor de vários presidentes dos Estados Unidos, ele sente que ele não tem imagem de Deus. E toda a obra que ele fez, não é que eu pulei, mas alguém que me empurrou. Quem é? Deus. Os irmãos que levantaram as mãos, que falaram que vieram voluntariamente, parabéns. Mas se Deus não tivesse dado a vida para vocês, vocês não poderiam vir. Não, eu vim mais ou menos.
Se Deus não tivesse dado a vida, tempo, vontade, a fé, imagem de Deus, algo, paixão de Deus que Deus permitiu na sua vida, você não poderia vir. Irmãos, que alguém que veio aqui meio forçado, porque eu estou doente, porque eu preciso de cura, porque eu preciso de a paz de Deus na minha vida, que você sentiu que você é empurrado, você veio no lugar certo, na hora certa, para ouvir essa palavra de Deus. Por que você acha que quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, porque Ele veio pela sua vontade própria? Sim, Ele tinha a sua vontade própria, mas quando Deus empurrou para Jesus Cristo morrer na cruz, a dor era tão grande, que o pecado que ele era pesado sobre ele, Deus até desviou sua face para olhar a cruz. Por isso ficou escuro, escuridão. Amém, irmãos? Vamos ler outro versículo a seguir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Estou pulando os versículos devido ao tempo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repete comigo: Jesus Cristo veio me resgatar. Jesus veio resgatar muitas pessoas aqui na face da terra, mas hoje ele está dizendo: Jesus Cristo veio resgatar a sua vida, colocar a imagem de Deus na sua vida, e que na sua vida seja exalado, seja mostrado Deus, Jesus. Amém? Porque Jesus quer salvar nós, porque Jesus Cristo quer nos resgatar, para que aquela imagem de Deus que foi destruído, foi acabado, que foi perdido, Jesus Cristo para resgatar, que dentro de mim, tanto interior, tanto exterior, que haja imagem de Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Depois do tempo eu vou ler mais versículos e menos explicações. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Repete comigo: lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes da vinda de Jesus Cristo havia a lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio para me resgatar, me salvar, daqui para frente o que vale é lei do Espírito da vida. O que seria a lei do Espírito da vida? É imagem de Deus, imagem de Jesus Cristo, imagem do Espírito Santo tem que me orientar, me levar, me conduzir. Irmãos, não venha nessa igreja pelo medo do morte e pecado, mas que venha pela lei do Espírito da vida, pela lei do amor de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 18, 24. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo. Efésios capítulo 4, versículo. Efésios capítulo 4, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Vou ler a partir do versículo 20. Posso ler? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus,
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23. Vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Repete comigo. Revistai do novo homem, criado segundo Deus. Muitas vezes nós pensamos assim: tirar a roupa e colocar outra roupa. Não é isso. É criado por Deus. Deus, quando criou aquele homem, não colocou a imagem de Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é a imagem de Deus. Deus tem que criar em mim imagem de Deus. Eu agora entendi? Não é só apenas tirar a roupa, colocar uma roupa, assumir uma nova identidade. Aqui diz: revistai do novo homem, criado segundo Deus. Repete comigo. Imagem de Deus. Seja criado em Deus, na minha vida. Qual a imagem que os irmãos têm? O que precisa ter? Repete comigo. Imagem de Deus. O que seria essa imagem de Deus? Especificando melhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 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 Creio que os irmãos acharam. Posso ler? Diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então, no Velho Testamento, no Gênesis, Deus criou homem, colocou a imagem de Deus. Essa imagem de Deus, quando chega no Novo Testamento, Jesus é a imagem de Deus na minha vida. Jesus está na sua vida? E as pessoas conseguem ver algo de Deus na sua vida? Então, você tem a imagem de Deus. O que seria essa imagem de Deus? Aqui no Colossenses fala que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Agora eu pergunto: Jesus está aqui, eu posso aceitar Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo não sendo uma coisa, quando eu aceito Jesus Cristo, significa eu estou aceitando as palavras de Jesus Cristo. Eu estou aceitando o ministério de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus Cristo, o que Ele fez. Ao mesmo tempo eu estou aceitando Jesus Cristo, seu interior, seu caráter. O que Jesus diz? Eu sou manso e humilde. Meu fardo, meu jugo é suave e leve. Todos que estão cansados, sobrecarregados da vida, vinde a mim, aprendem de mim. Irmãos estão aprendendo de Jesus ou estão aprendendo de Pastor Márcio? Os irmãos têm que ver Pastor Márcio, mas não o Pastor Márcio, mas tem que ver Jesus que está na vida do Pastor Márcio. Porque o dia que ele não vier, ou ele ir embora, ou a qualquer outro lugar, o que os irmãos vão lembrar? Pastor Márcio? Não, tem que lembrar de Jesus. Eu, Pastor Quinho, vou passar de vez em quando, não sei quando é que eu vou passar. Aquele piada do ilustração que ele pulou, pessoal, Billy Graham contou aos 80 anos. Eu ia contar essa história aos 80 anos, mas eu não sei se ele sobreviveu aos 80 anos, eu contei agora. Mas eu vou, quando terminar tudo, hoje à noite eu vou embora, o que os irmãos vão lembrar de mim? Do Pastor Kim? Claro que não. Da minha esposa, Irmã Bela? Eu nunca vi Irmã Bela cantar na nossa igreja. Nunca vi. Cantar a língua coreana também nunca vi. Estou vendo pela primeira vez. Eu estou apaixonado por ela. Porque nunca vi. Sabe quantos anos ela tem? 62. Vai fazer 63. Eu estou casado com ela
34 para 35 anos. Esses 34, 35 anos de casamento, o que me sobrou na minha vida é 10 anos de mais carne. Engordei. Dificilmente não engordar depois de casamento. Mas 34 anos de casamento e engordar 10 quilos, não é fácil, porque cada 3, 4 anos estou engordando 1 quilo só. É fácil ou é difícil não engordar? O que é difícil é emagrecer. Irmãos, ela cantou aquele louvor que diz assim, claro que ela falou coreano, mas eu lembrei em português. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Quando eu estudei seminário teológico presbiteriano independente, no ano de 1980, tinha um professor que dava aula de hebraico, ele cantava esse louvor, esse hinário. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Aí do São Paulo ele desce para o Santos, ele olha aquela natureza, serra do mar, ele diz que admirava. Aí eu ouvi desse pastor, eu peguei carro descendo pelas serra do mar, parei no meio do Anchieta, desci para olhar a natureza do Santos, só que tinha tanta poluição do Cubatão, eu ia respirar. Nunca mais canto esse música. Tanta poluição. Senhor maravilhado, contemplo tua criação. Não tem o que se contemplar. Eu acho que é aqui nessa cidade, Vargem Grande do Sul. Prometo, quando eu aposentar, vou vir morar aqui. Politicamente, é mentira. Eu fui numa feira no Bom Retiro, tinha vendedores lá. Aí um vendedor me perguntou assim: você é japonês? Eu disse não. Eu moro no Brasil já há 50 e tantos anos. Aí o vendedor perguntou: então você é mestiço? Eu falei: não. Aí eu pensei, eu não sou japonês, eu não sou mestiço, acho que eu estou ficando bem escuro, estou ficando moreno por causa do sol, ele acha que eu sou mestiço. Aí ele perguntou assim: o que você é? Não é japonês, não é mestiço, o que é? Aí eu falei: eu sou corintiano. Aí ele ficou assim, ele não entendeu. Irmãos, eu sou corintiano porque eu estou em São Paulo. Se eu vou para o Rio, eu sou flamenguista. Se eu vou para Minas Gerais, eu sou atlético. Se eu vou para lá no Rio Grande do Sul, eu sou internacional. Politicamente. Irmãos, você não pode ser evangélico politicamente. Você tem que ser evangélico, puro, genuíno, imagem de Deus. Quantos evangélicos são politicamente evangélicos? Antes de vir para cá, eu conversei com o pastor Márcio, e o pastor Márcio disse que essa cidade tem aproximadamente 12 mil evangélicos, só que metade é desigrejados, que não vai na igreja. Eu confirmo e afirmo, todos que são desigrejados, que não vai na igreja, são filhos do diabo. Não tem imagem de Deus. Não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque na palavra de Deus diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Hoje eu vou lendo Colossenses, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E cabeça é igreja. Cabeça da igreja é Jesus, nós somos parte desse corpo. Se alguém estiver fora desse corpo, fora da presença de Jesus, se não tiver imagem de Jesus Cristo, qual é a vontade de estar na igreja? Claro que não. Na igreja católica, aqueles que não vão na igreja católica chamam-se católicos nominais. Só de nome é católico. Só que, para falar de evangélico nominal, é para não confundir com católicos, tem católicos praticantes e católicos nominais. Esses nominais são mentirosos.
Evangélicos verdadeiros que vão na igreja, que são praticantes, tem igrejas desgrejadas que não vão na igreja. Quem são essas pessoas? Esses são falsos, mentirosos. Como é que alguém pode viver fora do seu corpo? Imagine, meu braço for fora do meu corpo, ele vai morrer. Falta de sangue vai ser circulado, logo vai apodrecer. Em nossas vidas, qual o sangue que tem que circular? É o sangue de Jesus Cristo que tem que circular em nossas vidas. Porque a imagem de Deus é Deus. Jesus Cristo, Espírito Santo, fez a essência dele, que Jesus Cristo, para nos resgatar, é o sangue de Jesus Cristo que tem que circular em nossa vida. Esse conceito de resgate, sacrifício, Cordeiro de Deus, é assim. Na época do Velho Testamento, o pastor que cuidava das ovelhas, imagine, aqui tem uma ovelha, tem filhote, ovelha e filhote. E gerou filhote e filhote. Essa ovelha tem filhote. Só que esse filhote morreu, por qualquer acidente morreu. Esse lado tem filhote, só que a mãe que morreu. Deu para entender? Então, esse filhote vem para cá, para que essa mãe, ovelha, adotasse. Mas a mãe não adota filhote do outro, porque é filhote do outro. Então o que faz, pastor? O pastor pega aquele filhote que morreu, corta, pega sangue desse ovelha morto, derrama sobre filhote do outro, lambuzado de sangue do outro filho, para trazer essa mãe cheira da sangue do filho morto para adotar outro filhote. Deu para entender? Jesus Cristo morreu na cruz, e quem tem a imagem de Deus, por interior, tem que circular sangue de Jesus Cristo. No mínimo tem que ter cheiro de Jesus Cristo. Quando eu chego na presença de Deus, Deus me cheirar e dizer: estou cheirando meu filho Jesus Cristo na sua vida. Irmãos, vão bem perto de mim para cheirar sangue de Jesus Cristo. Porque saí de casa, cheguei aqui, não tive tempo de tomar banho, porque a família falou que você ia tomar banho e tal, para trocar roupa, mas não tive tempo de tomar banho, porque tive que vestir correndo. Mas eu aposto, juro a mim mesmo, dentro de mim circula sangue de Jesus Cristo. Porque eu fui lambuzado pelo sangue de Jesus Cristo que derramou na cruz seu sangue sobre todas as nossas vidas. E alguém cheirar, não importa as pessoas que cheiram, mas Deus, quando cheirar, fica perto de você. Você tem que ter cheiro de sangue de Jesus Cristo. Ah, pastor, então não é para tomar banho? Claro que tem que tomar banho, tem que usar shampoo, tem que usar sabonete, tem que usar perfume. Claro que tem que usar. Estou dizendo espiritualmente. Imagine você chegar em casa, alguém incrédulo falar para você. Tem que dizer: estou vendo alguma coisa diferente. Estou cheirando alguma coisa diferente. Estou vendo a diferença. Tem que ter essa diferença. Você vem, vai. Veio no lugar errado, na hora errada. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: você veio no lugar certo. Fala para ele, fala assim: você veio no lugar certo, na hora certa. Porque na sua vida está sendo criado imagem de Deus, imagem de Jesus Cristo. Sangue de Jesus Cristo seja renovado, criado, reconstruído em nome de Jesus Cristo. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Vou ler mais um, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. 1, versículo 15, diz assim:
Vou ler a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Este, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Repete comigo. Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. Ele é primogênito. E nós somos seus irmãos, seus filhos. Tem 10 itens, falei só 5. Outros 5, não vou falar, porque o tempo já está chegando. Irmãos, na Rússia, década de 1800, havia um homem chamado Dostoiévski. Ele era um homem rico. Quando ele nasceu, seu pai tinha a fazenda, 70 criados, 70 funcionários. Mas na sua vida, ele encontrou muitas dificuldades, que seu pai veio falecer, sua mãe veio falecer. E ele, sendo rico, ele podendo ter várias profissões, e não conseguiu achar a felicidade. Um dia ele encontrou um camponês pobre, simples, agricultor. Ele viu aquele camponês e viu que ele era muito feliz. Aí perguntou: qual é o segredo da sua felicidade? Esse camponês diz assim: o segredo da minha felicidade é que eu tenho Jesus Cristo. Aí perguntou para ele assim: o que Jesus Cristo faz na sua vida? É que hoje é o primeiro dia e último da minha vida. Eu esforço o melhor possível. Hoje é o dia da minha felicidade, porque é o único dia da minha vida para meu futuro. Qual é o lugar mais importante? Aqui. Qual é a hora mais importante? Qual é a hora mais importante? Agora. Então o que tem que fazer? Tem que fazer obras, boas obras, para as pessoas que estão perto de mim. Deu para entender como é que os cristãos têm que viver? Qual é a maior hora, felicidade que você tem que ser? Resposta é agora. Qual é a maior hora que você tem que ser feliz? Agora. Onde que você tem que ser feliz? Aqui. Onde você tem que ser feliz? Aqui. O que tem que fazer? As pessoas que estão mais perto de mim, eu fazer boas obras. Qual é a melhor boa obra? Falar de Deus, falar de Jesus, falar de Espírito Santo. Levante uma mão, lado esquerdo, coloca a mão direita no seu coração. Fala assim: Senhor, eu quero que meu coração seja cheio de tua glória, cheio de teu amor, cheio de unção, cheio de Espírito Santo, cheio de alegria, aqui, agora, na minha vida. Eu creio, eu creio. Quem crê? Diga amém. Quem crê verá a glória de Deus. A glória de Deus resplandeça na vida dos irmãos, nas suas famílias, onde estiverem, de agora para sempre, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite. Que a imagem do Senhor, a essência do Senhor, Jesus Cristo é a imagem de Deus exata da sua expressão. Que Jesus entre no meu coração, tome conta do meu coração, tome conta da minha vida, toma conta dessa igreja. Que essa igreja seja um exemplo da imagem de Deus, que cheira sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz como Cordeiro Santo de Deus. Abençoe o pastor Márcio, sua esposa, irmã Meire, e todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Que ele seja sal da terra, luz do mundo, que possa mostrar a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, nesta noite. Tudo isso nós pedimos, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.